Então, é um prazer estar aqui hoje, e hoje a gente vai falar sobre grandes geradores de resíduos sólidos e o lixo zero. É possível? É possível um estabelecimento que gera toneladas de resíduos por mês desviar esses resíduos do aterro sanitário? Então, é essa pergunta que a gente vai responder hoje. Eu vou vou colocar uma tela aqui, para a gente poder mostrar alguma informação. Isso a gente vê muito como um diálogo mesmo, então vocês fiquem à vontade para perguntar e tirar as dúvidas, é para isso que a gente está aqui hoje. Bom, a pergunta é essa, e a gente começa apresentando a Resíduo de Valor, que é essa empresa de consultoria. Sim, que comecei a trabalhar este ano na Resíduo de Valor, consultoria e projetos, o qual a finalidade dela é trabalhar para levar o conhecimento e informação de qualidade para os seus clientes, para que eles, se tornem capazes de exercer suas responsabilidades. Essas responsabilidades são as responsabilidades socioambientais, Então, principalmente está envolvida a questão da gestão dos resíduos sólidos, que é algo fundamental que afeta diretamente a população no entorno, o meio ambiente, e o bom gerenciamento dela pode gerar a economia de gastos para os grandes geradores e outras oportunidades de empregos e rendas com a sociedade, com outros núcleos da sociedade, E aqui eu faço um levantamento a catadores informais, por exemplo. Isso. Então, é um prazer ter o Iro conosco na Resíduo de Valor. E nós estamos fazendo um belo trabalho aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, um município de 100 mil habitantes. A gente traz esse slide com algumas informações e o Iru vai apresentá-las. Essas informações elas foram retiradas de um diagnóstico que foi realizado no ano de 2018, referente ao ano de 2018. Quem é responsável por ela é o Sistema Nacional de Divulgação de Informações de Saneamento Básico, e alguns dados expressivos a gente traz aqui, que a cada 10 quilos gerados de resíduos sólidos, apenas 411 gramas são coletadas de forma seletiva, ou seja, desses 10 quilos, a cada 10 quilos, apenas 400 gramas são recicladas, no Brasil como um todo, em todos os municípios. Isso é uma porcentagem de apenas 5,6%, gerando todo o processo, de coleta seletiva, de coleta em geral, de varrição de rua, limpeza urbana, a questão dos saneamentos, dos lixões, dos aterros sanitários e outros meios de depósitos geram em torno de 333 mil trabalhadores, de carteira assinada, e os gastos com o manejo desses resíduos sólidos urbanos, anualmente, é de 22 bilhões de reais por ano que o poder público gasta sem ter retorno algum. Isso sem contar os passivos ambientais, que é a degradação do meio ambiente pela disposição inadequada dos resíduos sólidos, que nem lixões, e também aterros controlados, que ainda são uma realidade muito grande em diversos municípios do Brasil. E isso faz a gente pensar em possibilidades.
quais são as possibilidades que o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil ele pode nos trazer de benefícios sociais, de benefícios ambientais, de benefícios econômicos, e como a gente pode trabalhar isso para que ocorra o gerenciamento correto desses resíduos, né? E a gente quebre esse modelo tradicional de gestão de resíduos. Quando a gente coloca aí o impacto, é o impacto da gestão tradicional de resíduos, é o que acontece atualmente. E quando a gente pensa em Política Nacional de Resíduos Sólidos, completando esse ano, agora daqui uns dias, em agosto, dia 2 de agosto, né, a gente comemora 10 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente pega toda essa bagagem do conceito lixo zero, né, do zero waste, que é lixo zero, é desperdício zero, uma escola poderosíssima da Europa, Estados Unidos aplica também. Aí a gente vê que esse modelo tradicional, ele está antiquado e que a gente tem muito trabalho para poder reverter e mudar isso, porque está na hora de mudar. E é para isso que a gente está aqui hoje, não é mesmo? Então, as possibilidades são essas. E quando a Alice fala que está na hora de mudar, ainda mais pensando ainda mais nesse momento em que nós estamos, que é um descuido de saneamento, né? Que acabou ocasionando o surgimento do coronavírus, né? Bom, então vamos lá. As possibilidades, né? De a cada 10 quilogramas de resíduos gerados, 9 quilos podem ser coletadas de forma seletiva, sendo desviado de aterros, sendo desviados de lixões e reinseri-los na cadeia produtiva, né? E isso geraria um desperdício imenso, geraria uma qualidade ambiental, geraria empregos, né? Diversas possibilidades que a gente tem que ir indo inventando e retransformando para se tornarem possíveis, né? Então, desviando do aterro mais de 90%, né, dos resíduos produzidos, realizar uma reciclagem de 30%, né? Essas daqui são mais ou menos as médias, né? O diagnóstico dos resíduos que são jogados em aterros sanitários é 30% resíduos que poderiam ser reciclados, 50% de resíduos orgânicos que podem ser compostados e 10% de resíduos que podem ser reutilizados na logística reversa, né? Ou, na maioria das vezes, esses 10% são os perigosos. São resíduos especiais, são aqueles que estão submetidos à logística reversa, como pilhas e baterias, eletroeletrônicos, embalagens de óleos lubrificantes, de agrotóxicos. E assim, a gente faz uma ressalva, porque a gente está com um curso, lançando um curso, inclusive hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar, e ó, anota aí, quem tiver interesse, utilizando como é que fala? Grande gerador, vai ter 10% de desconto. E nesse curso, a gente vai aprofundar mais nessas questões. Então, de logística reversa, usando o cupom Grande Gerador, você ganha 10% de desconto nesse curso. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão mais legal, né? Que é o que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Mas complementando... E daí as possibilidades de emprego são os ditos emprego verdes, que trabalham nesse processo de reciclagem, de logística reversa, né, fazendo as contabilidades diretas e indiretas de empregos que podem ser gerados a partir da implantação do gerenciamento de resíduos sólidos, né, vai dar mais ou menos 5 por a cada um trabalho
que hoje temos. Então, de 33 mil trabalhadores, 3 mil iria gerar mais, por volta de 3 milhões de trabalhadores, e isso é um número significativo, né, ia contribuir para, basicamente, não saberia falar agora essa o nível de riqueza, né? Uhum. Social, ambiental e econômica. Sim, exatamente. Imagina 3 milhões de trabalhadores desviando 90% de resíduo do aterro sanitário. Gente, vamos lá, hein? Vamos continuar trabalhando para esse mundo. Sim, sem dúvida. Olha só, complementando esse slide anterior, o que a gente vê nessa gestão tradicional? A gente percebe essa fragilidade financeira que o Iru comentou, são 22 bilhões de reais gastos anualmente para nada, para enterrar alguma coisa que vai gerar custo e passivo ambiental, e doença, e contaminação, né, e tudo mais. O passivo ambiental, que são o gasto com essa degradação ambiental e depois para recuperar e tudo mais. A falta de ordenamento político, de infraestrutura e de articulações entre os atores da gestão. É raro a gente encontrar um gestor público que entenda que ele não tem mais responsabilidade sobre a lâmpada do grande armazém. E é raro a gente encontrar o dono do grande armazém que entenda que a responsabilidade sobre sua lâmpada é dele agora. Porque essa falta de ordenamento político, infelizmente, ainda ocorre muito nos municípios. A responsabilidade, portanto, fica a cargo de um ente, que é o poder público. O poder público continua sendo responsável por tudo. E isso é gestão tradicional. A política nacional traz para a gente essa possibilidade de minimização de custos e geração de riquezas, ou seja, pega aí quantos milhões que a sua cidade gasta por mês com a coleta de resíduos sólidos. Pega a quantidade de resíduos sólidos que é gerado na cidade e divide. A gente vai ter uma média de quanto que custa essa tonelada. Agora, desvia 90% do aterro. Tudo bem que, num primeiro momento, a gente vai ter um gasto, né, de investimento em infraestrutura, em formação de equipe, em educação da população. Aproveito e convido para a live que vai ter daqui a pouco, da Radar Consultoria, da Júlia Vanin, que está presente. A Vanusa, lá de Chapecó, vai contar para a gente como é que está sendo a implantação do lixo zero municipal pelo ente público executivo. Então, assim, essa minimização de custos e geração de riquezas. A gente dá emprego, a gente cria uma infraestrutura, a gente desvia do aterro sanitário, a gente para de gastar dinheiro para enterrar e a gente gera um monte de riqueza. A outra coisa que a política nacional traz para a gente é a logística reversa. Ressalto o curso aí, são 7 cadeias produtivas, algumas já implantadas através de acordos setoriais, outras ainda nem tanto. A logística reversa só funciona se a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto for compartilhada, porque a partir desse momento, a HP coloca o computador no mercado, o distribuidor, ela é produtora, o distribuidor, o comerciante e eu, que comprei o produto dela, somos todos responsáveis para que esse computador volte para HP e seja desmontado, descaracterizado e reciclado. Os planos de gestão integrada de resíduos sólidos e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O de gestão integrada é municipal, então é o ente público que elabora. E o plano de gerenciamento são vários dentro de um município, porque esse plano de gestão integrada vai determinar quais são os estabelecimentos desse município que são obrigados a ter esse plano de gerenciamento de resíduos, que fala o que é gerado, como que é gerado, para onde que vai, qual que é a quantidade e tudo mais. Então, são 2 tipos diferentes de planos, mas a política nacional traz isso para a gente começar a ter ideia do que são os nossos resíduos, o que a gente gera, o que a gente não gera. E só fazendo um parênteses aqui,
É muito importante isso que a política nacional traz, né, que é estudar as individualidades de cada município, né? Cada município tem uma produção de lixo distintas, né? E produção de resíduos, né, distintos. E com realidades distintas, sociais, realidades ambientais distintas, que precisam ser analisadas e estudadas para a gestão ocorrer de forma efetiva. Naquele ambiente. Uhum. E eu complemento cada estabelecimento também. Quando a gente entra num hotel é uma coisa, num restaurante é outra, numa farmácia é outra, num laboratório é outro, numa indústria é outra, então é isso, é essa individualidade mesmo, isso é muito legal. Mas o doido da política é que ela traz essa perspectiva da gente olhar para o nosso lixo. E quando a gente faz isso dentro de casa, a gente percebe que se a gente pega 90% deveria estar fora daquela lixeira toda misturada, muda, é revolucionário mesmo. O grande gerador, então, é sobre o que a gente vai falar hoje, né? O grande gerador também é uma lei municipal, a partir desse plano de gestão integrada de resíduos sólidos, é que vai determinar, e aí, como é que é feito essa média? Essa média é específica, né? Cada município tem a forma de delegar da maneira que estabelece, né, essa definição de grandes geradores, mas a principal questão que diferencia e identifica, né, os grandes geradores é a diferença do volume gerado por eles por uma família média, né, brasileira, de 4 habitantes, né? Então, atualmente, né, fazendo uma média, cada habitante gera 1 quilo de resíduo por dia, né? Então, uma família, 4 quilos. O quanto o município vai estabelecer para definir o que é um grande gerador a partir, né, dessa ideia? Aí vai por municípios, né? Porque uma família da Grande São Paulo vai produzir resíduos de uma forma distinta de uma família do sertão, né, de Pernambuco. Então, por isso que é necessário os municípios terem um plano de gerenciamento para definir os seus grandes geradores. E ter esse entendimento, né, das diferenças sociais, né, das diferenças de produção de resíduos e gerar a sua própria, o que vem aí, governança dos resíduos. Exato. Então, não dá para falar que grande gerador é quem gera 200 litros de resíduo por dia, porque essa é a média de São Paulo. A média de outras cidades é 120 litros. Então, essa especificidade ela é muito importante ser levada em consideração. E, por fim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz essa perspectiva de uma nova governança dos resíduos. Por quê? Porque quando, na gestão tradicional, o ente público, o executivo, era responsável pelo resíduo de todo mundo, pega lá de todo mundo em terra, tudo bem, não precisava ter governança, porque era um ente só. A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da responsabilidade compartilhada, a responsabilidade passa a ser compartilhada de diferentes entes. Então, o executivo, ele, na verdade, claro que ele tem responsabilidade sobre os resíduos sólidos urbanos, domiciliares, mas ele, se ele quiser, ele para de ter responsabilidade sobre o resíduo do grande gerador. O grande gerador passa a ser responsável por ele faz uma lei lá que determina, ele fiscaliza e ele para de coletar. Mas ele é responsabilizado por promover essa governança entre esses atores. Então, a gente começa a ter empresa responsável pela logística reversa, a gente tem o grande gerador responsável, a gente tem o cidadão responsável. A gente tem cooperativas que fazem parte dessa coisa, a gente tem a empresa que faz a coleta pública, a coleta de resíduos sólidos urbanos, a gente tem uma série de outras possibilidades de logística reversa, de reaproveitamento desses resíduos no município, como
sei lá, reaproveitamento de resíduos, consertar os sofás, consertar os armários, ao invés desses itens irem para o aterro sanitário, para a beira de córrego. Então, o executivo municipal, ele passa a ser responsável por essa governança. E essa governança é a coisa mais linda que podia existir, embora muito, muito trabalhosa. A gente não vê muito acontecendo ainda. Então, mais uma vez, eu ressalto o trabalho que a gente tem aqui. E aí, a gente chama atenção como informação importante para quem está aqui como consultor, como próprio gerador de resíduo, grande gerador, é conhecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, saber se no seu estado existe uma política estadual, saber se na sua microrregião tem uma política específica para resíduos e se no município existe uma legislação local. Porque se tiver, essa é que vai valer, no sentido de regulamentar a política nacional e definir quem é esse grande gerador. Então, a gente ressalta o Instituto Lixo Zero Brasil, com seu trabalho incrível, há anos, nesse processo de formação de consultores, de ativistas e de legisladores. Então, assim, o Instituto Lixo Zero Brasil, para quem não conhece, ou para quem conhece, é uma forma da gente chamar atenção para esse trabalho que o Instituto faz no Brasil inteiro. Se estamos aqui hoje, muito, mas muito mesmo, devemos ao Instituto, pelo compartilhamento de informação, pela movimentação desse tema aqui no Brasil, pelos eventos que são realizados, que a gente vai, que a gente aprende, que a gente sai de lá cheio de ideias, rico, de informação. Então, é isso que dá força para a gente. Aqui em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, sertãozão aqui no meio do Brasil, a gente está trabalhando esse tema e podendo estar falando isso agora para o Brasil todo, Então, bravo, Instituto Lixo Zero Brasil, parabéns pelo trabalho. Bom, agora a gente vai entrar na nossa questão do grande gerador, e eu vou deixar a palavra com o Iru nessa primeira etapa. Quando a gente entra num grande gerador, o que a gente chega lá, o que a gente vê, Iru? Sim, aqui a gente vai... O que a gente vê quando a gente entra num grande gerador? A lixeira, principalmente, a primeira etapa. A gente vê um pessoal descoordenado, desorientado, sem saber o que é essa história de lixo zero, sem saber o que pode melhorar, o que não pode melhorar, como é que pode melhorar. A gente sente um pouco de desconfiança, E a gente vê muita bagunça, sujeira, a lixeira é muito cheia mesmo. E aí, essa é a primeira etapa, quando a gente vence todas essas barreiras, E vamos começar a trabalhar, a primeira coisa que a gente faz é estar com o Iru. A identificação dos resíduos gerados, Então, o primeiro procedimento é fazer uma gravimetria. Essa gravimetria, ela consiste em saber a quantidade de resíduos que o estabelecimento produz por mês, por semana, aí depende da dinâmica, de cada estabelecimento, o que de resíduo ele produz, quanto de papelão, de plástico, quanto de matéria orgânica, de resíduos orgânicos, o que é reciclável, o que é perigoso, Então, fazer esse raio-x das lixeiras mesmo, e mensurar, de fato, a quantidade de cada coisa, da onde vem, aonde fica e para onde vai. É isso que consiste a gravimetria, é o primeiro passo da primeira etapa. O segundo passo é a identificação dos produtos que se transformam em resíduos, lista de compra, aqui a gente coloca, que é o que entra, no nosso estabelecimento. Entra copo plástico, entra papelão que encaixota... Entra caixote de madeira, entra
sabão em pó em pequenas quantidades, ao invés de uma granel, entra, enfim, tudo que entra. Essa lista de compra, a gente faz um raio-x, a gente escaneia, na verdade, essa lista de compra para identificar aonde que a gente pode agir. Desculpa, estou tomando a fala do Yuri, olha só. Está contribuindo com a minha fala. Isso aí. Justamente para saber e realizar a primeira etapa que a política nacional ela indica, né? Que é a não geração, evitar a geração de resíduos. Então, analisar a lista de compra, a gente colocou aqui lista de compra, né? É justamente para realizar essa primeira etapa, né? De evitar a geração. A terceira etapa, o terceiro processo, né, da primeira etapa, é a identificação do custo mensal que o estabelecimento tem com esses produtos, né? E aqui vale ressaltar que é muito interessante ter essa identificação desse custo com esses produtos que poderiam ser evitados, né? Que ao longo do processo da cadeia produtiva, ele vai se transformar em resíduo, e depois que ocorre toda a implementação do lixo zero, né? E para ter a média de custo que o estabelecimento pôde economizar, não gerando resíduos. Então, além de trazer um benefício para ele, traz um benefício ambiental, social, né, entre outros. E econômico. E isso daí, esse número 3 dessa primeira etapa, acaba que é um argumento na hora da venda, da consultoria. Porque quando a gente fala que o lixo zero gera economia para o estabelecimento, eles não acreditam, eles acham que é um custo a mais e tal. E aí, quando a gente pega essa lista de compra e deixa de comprar um monte de coisa, otimiza a compra a granel, substitui por itens duráveis e para de ter aquele custo mensal daquele jeito, isso é economia. Então, isso é uma das estratégias na hora da venda, tá? Para quem estiver aqui e for consultor, eu acho que isso é uma coisa boa a se explorar para poder vender esse serviço. Sim, aqui ao lado tem algumas fotos, né, de alguns dos clientes que já foram atendidos pela Resíduo de Valor, e um exemplo de resíduos que pararam de ser comprados. Os plastiquinhos... o mouse. Os plastiquinhos para ensacar talheres, né? Não precisa mais disso, né? Foi um resíduo economizado, né? Tanto ambientalmente como economicamente para o estabelecimento. Tanto que tem a imagem deles ali embaixo, né? Sim. Aqui a substituição de... copinhos de plástico para gelatina. Por copos duráveis, né? Então, novamente, houve uma economia na identificação dos produtos que vêm a se tornar resíduos depois de utilizados, né? E aqui, novamente, nessa mais abaixo, aqui está um pouco distante, mas o grande vilão, que são os copos plásticos, né? Todo lugar que a gente vai, a gente vê copo plástico. E esse cliente, ele deixou de usar. Então, ele é um hotel, a gente vai ver agora como é que ele fez. Olha só essa primeira imagem aqui, ele passou a copos duráveis. Bom, na quarta etapa no quarto processo da primeira etapa, a gente faz justamente essa identificação das opções de substituição, né? Lá na lista de compra. Oi. Só vou interromper um pouquinho. Tem um pessoal no grupo do Instituto dizendo que está aguardando aprovação para entrar na sala, que não está conseguindo entrar na live. Eu não sei quem que está mediando, se é a Mariana ou quem. Mariana. Só não está conseguindo entrar. Mariana, cadê você, Mariana? Mariana está aqui. Espera aí, eu não consigo aprovar ninguém.
Tem o professor Germano, tem o André Tomé, tem um pessoal aí avisando no grupo que não está conseguindo entrar. Não, obrigada pela intervenção, Júlia. Deixa eu... Então, vocês me dão um segundinho. Tenta falar com a Mariana. Não, Germano é bro, né? É professor mesmo, né? Não dá para perder a presença, né? Não dá, uma honra para gente. Bom, eu vou continuando aqui enquanto o Iru vai fazer o contato com a Mariana, tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Bom, então, voltando aqui, então é isso, essa identificação das opções de substituição. Então, aqui a gente substitui ou elimina, né? E elimina, desculpa. Então, aqui já não é mais comprado copo plástico. No quinto processo, a gente tem que entender quais são as destinações locais. Então, é a pesquisa de destinação. Cada contexto é um contexto. Volta na fala do Iru lá, de que cada contexto é um contexto. Então, aqui a gente trouxe esse balde, essa bombona, né, que utiliza-se para guardar casca de laranja, tá? De um hotel que faz suco de laranja todo dia. Essa casca de laranja ela é compostada, mas o resíduo orgânico, comida, ele serve de alimentação de suínos. Em Ituiutaba e em Uberlândia, não existe serviço de compostagem institucional ainda. Então, o que a gente faz com resíduo orgânico? A gente alimenta suíno, tá? Aí a gente finaliza essa primeira etapa propondo a implantação. E aí, na implantação, a gente faz uma análise da infraestrutura, né? Então, isso daqui já é infraestrutura geral de todos os ambientes do estabelecimento, mas também do residuário, aonde que vai ser o transbordo, local de condicionamento e transbordo. A gente estuda esses novos itens da logística reversa dentro do estabelecimento, como que é feito, como que não é, se existe, se não existe, se tem custo. A gente compra os produtos, né? Por exemplo, isso daqui a gente comprou também. A gente adequa a infraestrutura, sinaliza o estabelecimento, o residuário e tudo mais. Então, a gente pode ver que uma plaquinha, essa plaquinha aqui, ela fala assim, o copo, se ele está assim, ele está limpo, e se ele está assim, ele está usado. Então, a gente sinaliza, a gente dá informação para o hóspede, para o cliente, para os colaboradores, né? E a gente faz o encaminhamento, o que está escrito aqui? Correto. O encaminhamento correto, que é isso. A partir desse momento, a gente começa a desviar resíduo do aterro sanitário. Nada da Mariana? Nada, parece que a internet dela caiu. Nada da Mariana, gente? Espera aí. Mariana. Júlia, faz um favor pra gente. Oi? Você não faz um favor? Você tenta falar com ela aqui no chat, ou mesmo no WhatsApp, você tem o WhatsApp dela? Tem, né? Pode deixar que eu vou chamar ela. Então tá com você, obrigada. Bom, então vamos lá, voltando para a apresentação. Lu, vamos lá, como é que acontece essa segunda etapa a gente já analisou tudo que a gente precisava analisar, a gente já sabe o que é gerado, como que é gerado, as fontes geradoras, a gente já preparou a sinalização, adequou o espaço e sabe para onde que a gente vai mandar. O que é que a gente faz agora? Conforme a realidade de cada estabelecimento, né, há o treinamento da equipe para a orientação, né, tanto interna, como do público interno, como do público externo, né, esse treinamento, né, vai além de um treinamento sistemático, né, a partir desse momento as coisas vão começar a funcionar desta forma, mas sim, além disso, né, é um treinamento de educação ambiental, né, para que
os funcionários, né, os colaboradores, tenham a consciência do serviço que eles estão fazendo. Desde a primeira etapa, né, que é a tentativa evitar a geração de resíduos, até a última etapa, né, que é desviar do aterro sanitário, né, propondo novas soluções para os resíduos, como reciclagem, como enviar os resíduos orgânicos para a produção de suínos, ou para compostagem, né, eles terem compreensão de todo esse procedimento que está sendo implantado, para não se tornar algo mecânico e para que eles possam serem agentes multiplicadores, né? Além de estarem realizando isso no serviço, a partir do momento que eles têm essa compreensão e começam a visualizar a responsabilidade de cada um nesse processo, eles acabam também levando isso para suas residências, né, para seus familiares, e tomando essa responsabilidade para si na vida como um todo. Né? Daí, metodologias de treinamentos, né, além dos básicos, a gente percebeu que que também é eficaz é o plantão tira dúvidas, físico e tanto digital por WhatsApp, né? Do nada surgiu um novo resíduo, do nada não, né? Sempre vem de algum lugar, né? Veio de apareceu algum resíduo que a gente tem dúvida aonde destinar ele, né? Se tem essa dúvida, vamos solucioná-las, né? Se a gente não está presente lá fisicamente, né, para propor a solução, né, pode estar entrando em contato por WhatsApp, né? Se a gente não souber, vamos pesquisar. Outra pessoa pode ter uma destinação mais inteligente, né? Uma destinação mais criativa, né? Então, todos que fazem parte desse processo propõem e compartilham ideias para gerar valor para os resíduos. E a partir disso também há o acompanhamento das equipes nas suas rotinas, também para entender a especificidade de cada serviço, de cada trabalho e com cada resíduo que ele produz, né? E assim ter os treinamentos adequados com a equipe geral e as específicas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo ok. Tudo ok? Então tá, João. Qualquer dúvida... Germana entrou? Então, não, eu chamei a Mariana, ela também não me respondeu ainda. Ela falou que não tem ninguém pedindo, mas tudo bem, vamos continuar. Júlia, eu te respondi ali no WhatsApp. Ah, tá, então peraí que acho que é a minha internet. Eu tô aqui todo o tempo, não recebi nenhuma solicitação. Então ótimo. Vocês estão conectadas por WhatsApp. Vamos continuar, Iru? O oitavo procedimento é a entrega das artes do material gráfico para finalização. Nesse caso, era um hotel, né? Então, entra gente de diversos lugares, com diversas finalidades, e não sabem como que é o funcionamento do estabelecimento, né? Então, vamos divulgar como que funciona esse estabelecimento. Vamos colocar uma plaquinha falando para ele que os copos que são colocados com a boca virada para cima são os que já foram usados. E com a boca virada para baixo são os limpos, né? E por aí, ao longo de todo o estabelecimento. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso daqui é a entrada do hotel, então tem um banner que fala reduza, reuse, recicle, mude conosco. Esse daqui é no restaurante, olha o restaurante aqui, então tem outras sinalizações. Daqui foi quando a gente estava aprovando aprovando as artes. Então é isso. Esse daqui, olha, é o treinamento específico, pessoal da cozinha. Esse daqui é o treinamento geral. Então é isso. Esse daqui é um restaurante ali em Uberlândia, também fazendo um evento, treinando os funcionários no âmbito
Slow Fashion Week, que questiona essa questão da moda, né, muito rápida, então é isso. Então, Alice, pois não? Dúvida. A questão das artes gráficas, você inclui no orçamento ou fica como responsabilidade do cliente? Essa é uma ótima pergunta, Júlia, que já deu para a gente sentir o que fazer e o que não fazer. Os estabelecimentos, os clientes que a gente incluiu, funcionou. Ele pagou o preço, a gente mandou fazer, a arte foi feita, e a arte, a sinalização, ela é fundamental, a informação, né? Ontem numa live, hoje numa live com o pessoal lá do CDS, da UNB, eles estavam falando, a gente se engaja a partir de informação. A gente precisa ter informação para se engajar numa causa. Já não se engaja a troco do nada, né? Então, a arte, ela é fundamental. O que nós recomendamos fortemente, né, Iru, e a arte já está no serviço. Por quê? Quando a gente teve cliente que falou, não, eu tenho minha agência, tal, eu faço essa arte, não sei o quê, não saiu do jeito que precisava sair. Ficou, ou faltou, ou não ficou tão legal, ou fez mais ou menos, né, mais ou menos. Agora, quando a gente traz a comunicação, a produção das artes para dentro da resíduo de valor, nós somos responsáveis por isso. Então, a gente vai fazer o melhor, a gente vai fazer o necessário. Então, isso é uma dica. Se tiver a oportunidade de vender o serviço com arte, inclusive, e aí a gente deixa isso claro para o cliente. Olha, a gente não faz arte, a gente não faz mídia, nós não temos designer. Então, esse valor aqui, ele vai ser terceirizado. Mas é a gente que recebe e a gente que terceiriza, sabe? Alice, mas daí, no caso, tu faz uma estimativa desse valor antes de fazer o diagnóstico no cliente ou depois? Na hora que você... Depois. Na verdade, a gente já tem, pelo porte do cliente, a gente já sabe mais ou menos, né? Vai precisar de... Pra você ter uma ideia, nesse hotel, são quantos andares? Uns 9 andares, são menos de 200 quartos, 190 e poucos quartos. A gente gastou 100 cartazes. Então, assim, não é uma coisa estrondosa, a gente pôs cartaz em todos os andares, a gente pôs cartaz em todas as áreas comuns, a gente pôs cartaz, a gente fez 2 tipos de cartaz, um cartaz pro público interno e um cartaz pro público externo. Então, do público interno, a gente colocou lá nos banheiros, no refeitório, lá na cozinha e tal. Então, assim, você já consegue ter uma ideia do que você vai gastar. E aí, você já embute no seu preço. Agora, se você tiver dúvidas, talvez seja interessante, se antes de apresentar a proposta, você já fazer um estudo, mais ou menos, né, do tamanho que você vai precisar, e já fazer um orçamento mais adequado. O que a gente tem visto é que, mesmo nesse orçamento mais adequado, né, mais específico, com as peças que você vai adotar, o contexto lá, na hora do trabalho, isso pode te pegar de surpresa. E aí, a gente tem deixado muito, meio que aberto, e isso é aprendizado. Vamos ver como é que isso vai acontecer. A gente tem deixado em aberto, olha, a gente coloca um valor para a mídia, mas a gente não define que vai ser cartaz, banner e, sei lá, vídeo. A gente põe mídia. E aí, ao passo que a gente está no cliente, conhece a demanda do cliente, a cultura, as necessidades, aí a gente pega aquele valor que a gente determinou para a mídia e produz o que é específico para aquele cliente. Certo. Obrigada. Nada. É tudo dá um friozinho na barriga, mas, né, porque as respostas não estão certas. O lance da consultoria é que cada cliente é um cliente diferente, então é o friozinho na barriga constante, isso é bom. Bom, para finalizar, né, Iru? A entrega das artes, sinalização dos espaços e o compartilhamento do material digital com todos. Esse material digital, a gente fez uns posts, umas coisas mais
umas informações mesmo. O Iro comentou sobre o treinamento da educação ambiental. Então, a gente fez algumas artes com umas informações mais impactantes, e aí a gente mandava por WhatsApp, tá? Para eles poderem ter informação, saberem por que eles estão fazendo aquilo ali, né? Sim. E a terceira e última etapa, ela parte do monitoramento por 6 meses. 6 meses foi estabelecido por nós, né? Depende também da realidade de cada cliente, né? Propondo novas soluções se necessário. E daí, para isso, nós temos que analisar a funcionalidade da infraestrutura, se o espaço que a gente tinha estabelecido para separação e acondicionamento está ocorrendo de forma adequada, o desempenho das equipes, se estão realizando o procedimento de a separação, a coleta, né, de forma correta, se precisam de mais treinamentos, se entrou gente nova e está se adequando ao procedimento, né, e o desempenho das sinalizações visuais e da comunicação, se essa etapa 8, né, que a gente falou anteriormente, ela está sendo efetiva, estamos percebendo que precisa alterar o modo de comunicação, o modo de disponibilidade no espaço, né, das informações. E a partir dessas análises e desse acompanhamento constante, né, realizar os ajustes se necessário, né, realizando novos treinamentos, adequando ou alterando, se necessário, a infraestrutura para que ocorra a destinação de forma adequada e efetiva. E aí, eu comento, assim, complemento que geralmente tem ajuste, né? Claro, quando a gente muda um móvel de lugar da casa da gente, a gente depois vai lá e ajusta. Então, o residuário a gente ajusta, a sinalização, talvez ali, a disposição a gente ajusta, o treinamento, o desempenho das equipes, talvez é um treinamento mesmo, a gente chega lá, fala com eles lá, 5 pessoas ali no ambiente do residuário, já resolve o problema, sana aquela dúvida. Então, esse ponto número 9, ele é muito importante. Ele é quando a gente vai ver se nosso trabalho funcionou. E se não funcionou do jeito que a gente queria, do jeito que é necessário, aí a gente vai ter oportunidade de arrumar. E é lindo porque a gente já vê muito progresso, e aí aqui a gente tem a oportunidade de fazer mais progresso ainda. Sim. Indo para 10º ponto, a revisão geral do trabalho que foi entregue, né, que está sendo entregue, que é a análise da economia financeira, pegar novamente a lista de compras e fazer a comparação, né, realizar uma nova gravimetria para se ter a comparação, né, dos resíduos que eram produzidos antes, da forma que eles eram destinados e agora como que está sendo. E uma parte que é muito importante, né, é a pesquisa de opinião de satisfação para comprovação do serviço, né, que esse serviço ele vai para além de uma questão apenas vamos gerar economias para o estabelecimento. Mas, além disso, vamos gerar um melhor ambiente para os colaboradores, né? Para que eles se sintam, que eles tenham um ambiente mais agradável, mais organizado e se sentirem mais à vontade a estarem realizando o serviço, né? Então, essa pesquisa de opinião ela é fundamental para a entrega do serviço e até para tirar aqueles maus olhares, né, o que a Alice tinha falado que quando a gente chega no estabelecimento, né? Não, essa desconfiança, né, dessa oferta toda que a gente faz, desse lixo zero revolucionário. A pesquisa de opinião vem e comprova.
Então, a gente chama pesquisa de opinião e satisfação para comprovação dos resultados. E é interessante, porque quando a gente entra numa equipe, vai lá 50, 100 pessoas, sempre tem um grupinho ali que olha torto, que não acredita também, né, que acha que vai dar mais trabalho, que vai ser complicado demais, putz, que saco, o pessoal chegou e tal. E aí, até esse pessoal na pesquisa de opinião, geralmente chega e fala, e comenta, eu achei que fosse ser mais complicado, eu não coloquei muita fé, mas realmente a vida e o esquema aqui mudou, e mudou para melhor. A gente aproveita para convidar quem quiser ver alguma uma pesquisa de opinião desse líder hotel aí, dessa galerinha que está aí do lado na foto, no Facebook da Resíduo de Valor. Facebook é Resíduo de Valor. Lá tem, são 22 frases dos funcionários do líder hotel comentando o lixo zero na vida deles e na vida do estabelecimento. Vale a pena porque comprova mesmo isso tudo que a gente propõe para o estabelecimento. Por fim, na realização da assessoria de imprensa, isso é uma coisa que a gente pensou dentro da Resíduo de Valor. Por quê? O lixo zero, ele é muito conhecido, mas ele é pouco conhecido. E uma sociedade, a gente tira por base aqui onde a gente está inserido, 100 mil habitantes, não se tem ainda tanto conhecimento, né? Não se domina esse assunto, as práticas lixo zero, o pessoal ainda acha que é uma coisa muito do outro planeta. Então, esse 11º ponto, a Resíduo de Valor propõe para o cliente, e aí é ela que faz, somos nós quem fazemos, o cliente oferece um evento, um coffee break, um pão de queijo com café ali, né? Pão de queijo que a gente está em Minas. Mas oferece esse evento para a gente apresentar os resultados para os colaboradores. E aí a gente chama a imprensa. Então, a imprensa, ela tem a oportunidade de ver o que aconteceu naquele estabelecimento através da divulgação dos resultados. E ela consegue divulgar isso para a sociedade, através de uma matéria de jornal, no jornal na televisão, ou no jornal impresso, ou o radialista leva para a rádio e conta isso para a população. E aí, em termos estratégicos, a gente gera visibilidade em mídia para o nosso cliente. A assessoria de imprensa é uma mídia gratuita, espontânea, que a gente chama, né? A gente não paga para um órgão de imprensa ir lá e participar desse evento, e, por outro lado, a gente tem essa mídia espontânea do nosso cliente e do nosso trabalho, porque aí, quem que fez esse trabalho no nosso cliente? Foi a Resíduo de Valor. Então, assim, eu estou pensando estrategicamente, mas quando a gente pensa eticamente, ideologicamente, a gente está levando educação para uma população, a gente está mostrando que é possível, a gente está mostrando que isso existe, faça você também, sabe? É simples. Então, essa estratégia da realização de assessoria de imprensa, né, Iru, veio nesse sentido, de unir duas coisas, unir a nossa necessidade que a gente vê que é gritante, latente, de comunicar o lixo zero, de gerar valor para o nosso cliente e também gerar valor para a nossa empresa, que é a Resíduo de Valor, né? Então, a gente já está se encaminhando aí, até furamos já o tempo, 8 horas. A pergunta que a gente responde, a pergunta inicial era essa, né? Como tornar um grande gerador lixo zero, né? Ou como né? E aqui está uma foto antes deste hotel aqui de Tuiutaba, o líder hotel, de como se dispunha os lixos dele e como tal espaço se transformou agora em uma área de lazer, né? O qual aqui atrás dessas plantinhas, né, não dá para ver, mas é aqui onde se dispõe adequadamente cada resíduo, né, separados por suas especificidades. São 4 módulos. 4 módulos. Um módulo aqui para papelão e tal, outro módulo aqui para metal, vidro, Tetra Pak,
outro módulo grande, uma big bag para plástico, e outro módulo que é a caçamba dos resíduos, que ficava lotada e transbordava, e agora ela fica lá bem no finalzinho, bem lá embaixo. Sim, e a adequação do espaço, né, e além de adequação, a transformação e ressignificação do espaço, né, como o geógrafo falando, né. Então, antes que era um lugar inabitado, digamos assim, agora virou uma área de lazer para os colaboradores terem a sua hora de descanso, né, mais agradável, né, melhorando o seu bem-estar, né, no emprego. Não tem cheiro, não tem bicho, e eles podem fazer refeições ali, eles pegam o telefone, dão uma atualizada ali no intervalo, levam um cafezinho. Então, é isso mesmo, deu uma ressignificada incrível, violenta no espaço. E aí a gente ressalta isso, né? A possibilidade desse grande gerador se tornar um lixo zero. Em números, o Líder Hotel, esse cliente específico, ele gerava 2 toneladas e 200 quilos por mês de resíduos, de lixo. 200 quilos eram destinados para a cooperativa aqui de Tuiutaba, a Copercicla. 2 toneladas eram encaminhadas pelo serviço de coleta pública e enterrado no aterro sanitário. A partir do trabalho da Resíduo de Valor, eles passaram de 2 toneladas e 200 quilos para 1,5 tonelada. Então, quando a gente coloca lá no slide 30% de redução de resíduos, foi exatamente. E desses 1.500 quilos, né, 1,5 tonelada, eles mandam 148 quilos por mês para o aterro sanitário. Então, quando a gente fala que 90% dos resíduos gerados podem ser desviados do aterro sanitário, no caso do Líder Hotel foram 92%. Mas a gerente do Líder Hotel e a diretora, elas foram fundamentais. Inclusive, a gente conversou sobre isso numa outra live, né, Júlia? Sobre essa questão do gestor se engajar e fazer de tudo para aquilo acontecer. Já tivemos clientes que o gestor não se engajou e a gente não teve esses resultados. E aí, a Resíduo de Valor continua plena, né? Porque é uma questão mesmo da gente não ter conseguido acessar aquele gestor daquela forma, cada um no seu tempo, no seu momento. Nesse caso aqui, a gente tem esse grandíssimo exemplo da Luciene Silva e da Rita Bertoni, que são as duas responsáveis pelo hotel. Eu vou colocar um videozinho aqui, que eu acho que vale super a pena vocês verem, e é de 2 minutinhos somente, mas que faz o apanhado do que é o lixo zero no Líder Hotel. Vamos lá. Programa Líder Hotel Lixo Zero. Vamos lá. Apresentamos a você o programa Líder Hotel Lixo Zero, com o objetivo de desviar do aterro sanitário até 50% dos resíduos sólidos gerados dentro do hotel. Convidamos você a mudar conosco. Por ano, o Líder Hotel reduziu em 30% os seus resíduos, deixando de utilizar 30 mil copos descartáveis, 60 mil copos de café e mais de 8 mil colherzinhas de acrílico. Todos esses itens foram substituídos por itens duráveis, o que comprovadamente garantem mais saúde, bem-estar e economia. Itens simples foram substituídos com o objetivo de reduzir a geração de resíduos. Anualmente foram evitados mais de 14 mil sachês de açúcar, 10 mil sachês de sal, 600 copos de gelatina e coalhada e 8 mil sachês de manteiga. Os hóspedes têm a orientação necessária para descarte de seu material reciclável, orgânico e o rejeito. Os eventos realizados no Líder Hotel seguem essa mesma lógica e padrão. Itens duráveis são disponibilizados para os clientes. O Líder Hotel investiu no residuário e treinou os colaboradores para seu uso. A Copercicla coleta todo o material reciclável devidamente separado. Os orgânicos são recolhidos por um produtor rural que os reaproveita nas suas atividades.
Com isso, desviamos do aterro sanitário 92% dos resíduos gerados dentro do hotel, o que equivale a mais de 400 quilos por semana. Estes resultados garantem saúde pública, a responsabilidade empresarial, economia financeira e multiplicação de uma cultura que todos queremos, a de um meio ambiente preservado por cada um de nós. O Líder Hotel tem o prazer de apresentar o programa Lixo Zero e convidar você a mudar conosco. O restaurante do hotel funciona diariamente para café da manhã e jantar. Os salões do hotel oferecem total infraestrutura e produtos duráveis para os eventos. A nossa equipe está te esperando. É isso aí que é possível a gente fazer. E, para quem quiser saber mais, de uma maneira mais aprofundada, mais teórica, mais embasada, né, na política nacional, nós convidamos para o curso Lixo Zero para grandes geradores, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho. Quem vai ministrar esse curso? Vão ser nós dois. E quem se inscrever com o cupom Grande Gerador vai ter 10% de desconto. Então, tá aí o WhatsApp, 489-9127-2177. Nós convidamos vocês a se inscreverem e estarem conosco aí nos dias 24 e 25 de junho.